E vamos então ao tema de fundo da presente edição e conforme anunciamos na abertura do programa, conosco está Elton Tchemane, presidente da Associação de Conteúdo Local de Moçambique. É com ele que vamos fazer este exercício de análise sobre o alinhamento do atual processo de reformas no setor dos recursos minerais e energia com as atuais expectativas de desenvolvimento econômico em Moçambique, sabido e reconhecido que é o potencial deste setor para induzir a tão desejada e necessária transformação econômica do nosso país. Elton Tchemane, boa noite e bem-vindo ao Semanário Econômico. Este ano é a primeira vez que estamos neste frente a frente. Como é que vai a nossa Associação de Conteúdo Local? Boa noite, muito obrigado. É sempre um prazer estar cá em casa. Bom, a associação vai bem, com muitos desafios este ano, mas a navegar. Pois, Moçambique está neste momento num processo a uma certa velocidade, inclusive, de reconfigurar todo o seu cenário afeto aos recursos, à exploração dos recursos minerais, sobretudo com as propostas de reformas na Lei de Minas e também a proposta de Lei de Conteúdo Local, que estiveram e continuam a estar neste momento em processo de debate, dito de outra forma, de auscultação, inclusive. A pergunta que lhe faço, pela experiência que teve com este processo e porque da informação que tem, a associação foi, de certa forma, proativa, mesmo antes da proposta de lei de conteúdo local. Tive a oportunidade de acompanhar algum engajamento da associação na busca de um contexto mais favorável de realização do conteúdo local em Moçambique. Como é que avalia, de uma forma geral, as propostas em discussão, quer da nova lei de Minas e também esta proposta de lei de conteúdo local? Estão alinhadas com as expectativas, pelo menos da Associação de Conteúdo Local de Moçambique ou também do setor privado nacional? As propostas do Governo representam um esforço do nosso Executivo em atualizar e ajustar o quadro legal do setor energético à realidade atual, não é? E pretende-se que estas propostas vão de encontro com as adversidades do setor privado e que, sobretudo, empoderem cada vez mais o setor privado nas oportunidades de investimento no setor energético. Portanto, são e representam para o país um marco muito importante e um ponto de viragem que pode, sim, ter um impacto muito grande para o setor privado e não só para o setor energético em Moçambique. Agora, espera-se que as propostas de lei sejam devidamente calibradas para que se efetive este ponto de viragem que esperamos que seja. Pelo que pude testemunhar e pelo que também transpirou, o debate está efervescente. Porquê? Bom, é normal que esteja efervescente nesta fase. O processo, as leis estão em auscultação pública e o Governo faz muito bem em fazer, fez pelo país todo, portanto, este é o momento em que as coisas tornam-se um bocadinho mais quentes, né, e efervescentes sobre o debate, porque é o momento em que se pretende colher sensibilidades, colher contributos para enriquecer a lei. Portanto, este momento borbulhante, não obstante o que se diz nos mídias e nas redes sociais, é exatamente o momento em que se espera que a sociedade civil se expresse, que o setor privado se expresse e que sejam contributos para enriquecer as propostas de lei de modo a que elas atinjam o seu real objetivo. Portanto, é uma boa fase e esperemos que os resultados que daí vêm sejam para alavancar o país.
vai levar algum tempo até que a lei seja de consenso de todas as partes. É preciso não só ouvir a sociedade civil, mas envolver também os operadores. Portanto, é preciso que a lei esteja calibrada o suficiente para, não repelir investimentos, 2, satisfazer as necessidades internas e projetar o país para um crescimento económico sustentável, e 3, que as leis sirvam, que não estejam a ver só num raio curto de distância, mas que possam ir para perto do período em que elas já podem ser revistas, portanto, mais ou menos, que sejam válidas para ter mais ou menos 5 anos, e que essa altura possa se rever numa perspectiva de crescimento e de incremento do conteúdo local nos seus diversos espectros. Bem, eu refiro-me especificamente àquilo que podem ser, ainda que estejamos em fase de propostas, aquilo que realmente foi posto à discussão, o que é que, no seu ponto de vista, no caso da proposta de lei de conteúdo local, são destaques pela positiva ou pela negativa em cada uma delas? Pela positiva, o percentual que a lei propõe que seja participatividade do conteúdo local. Se isso é alcançável agora de imediato com a aprovação da lei, não sei, tenho as minhas dúvidas, mas são números que deixam um bocadinho mais animados ao setor privado. Atenção, isto é o que a lei projeta, depende muito da velocidade em que o setor privado vai acompanhar. Aspectos não tão bons, não queria chamá-los negativos, são que, em geral, todas as leis têm algumas terminologias e designações que sobrepõem-se a outras leis já existentes e que até correm bem a sua implementação. Portanto, é preciso fazer um acerto entre as propostas de leis que estão a ser debatidas e as leis que já existem para não sobrepor a situações que depois seja difícil de haver uma interpretação jurídica que abra gaps para interpretações díspares e que depois, em caso de necessidade, pode dificultar alguma mediação. Portanto, é preciso haver este acerto entre o que está a ser proposto agora, o que já existe, que se calibre, o que já... Não, é importante perceber que não se pode deitar abaixo o que corre bem, é numa perspectiva de melhoria, portanto, repito, em geral, todos os drafts apresentados têm algumas situações. Agora, mal mesmo, é alguma imposição em todas elas, e sobretudo na lei de conteúdo local, que pode ser de... como é que eu diria isto? Pode ser um bocadinho, ou que cria uma situação de inibir novos investimentos neste setor. O que o país precisa é de criar um efeito multiplicador, não é? É de maximizar as potencialidades desta indústria. E uma maneira de o fazer é se a lei for de acordo com esta necessidade e não uma lei orientada para penalizar os projetos. Não é? É preciso, sim, penalizações por incumprimento, etc., mas não pode ser uma lei virada ou que deixa parecer que seja uma lei que orienta para ir atrás dos problemas dos projetos para penalizar. Portanto, é preciso ver isso, é preciso ver até que ponto as obrigações propostas nesta lei sejam ou não impostos acrescidos aos projetos versus ao que já lá está aprovado nas suas licenças, se é aceitável ou não. Portanto, é preciso, não pode olhar deste ponto para frente, mas tem que considerar deste ponto para trás também. O entendimento que tenho, até onde as minhas capacidades assim o permitiram discernir, é que estas reformas são de fato um ponto de viragem para a inclusão do setor privado nacional na cadeia de valor mineira e energética. Do seu ponto de vista, esta assunção
se materializa quando olha para esses documentos? Eu acho que eles precisam de alguns pequenos ajustes, uma melhoria. E está tudo dentro do tempo. A fase em que corre a explotação é exatamente para colher estes inputs, para harmonizar os instrumentos. Não estão maus, muito pelo contrário, até estão muito bons. A intenção legítima do Executivo moçambicano é clara em todo o lado. Agora, sim, é preciso que hajam contributos de quem está no terreno, de quem o faz e de quem conhece outras realidades de sucesso para que as leis que são hoje apresentadas sirvam de instrumento de desenvolvimento económico e, como diz o nosso governo, qual é a expressão que é usada? Independência, que gera tal independência económica por via dos recursos naturais e energéticos, neste caso. Que condições concretas acha que devem estar reunidas para que estas reformas tenham um impacto prático no terreno? Olha, vou dar um exemplo. No caso da Lei de Conteúdo Local, por exemplo, convém que sejam incluídas, ou pelo menos uma cláusula que obrigue estes projetos a declararem a sua necessidade de bens e serviços ao longo de toda a cadeia de valores e em todas as fases do projeto. Porquê? Porque estamos a dizer que, ao mesmo tempo, o país precisa desenhar estratégias de industrialização. Uma maneira de reter valor das oportunidades da indústria extrativa e do petróleo e gás é por via da industrialização do país. Como é que vamos olhar para estes projetos como âncora para desenvolver o setor industrial? É preciso que estes projetos declarem as suas necessidades de bens e serviços para que se encontre demandas conjuntas, o que já permite ter maior visibilidade para fazer um mapeamento e desenvolvimento da indústria. Por exemplo, se um projeto A, tiver necessidade de 10 milhões de parafusos, isso sozinho hoje em dia já não é uma oportunidade para investir numa fábrica de parafusos. Mas se o projeto A, B, C, D, cada um deles disser 10 milhões aqui, 50 milhões ali, 100 milhões ali, seja uma necessidade de consumo por ano, isso já torna mais apetecível o investimento numa fábrica que produza parafusos, made in Moçambique, para, na primeira fase, satisfazer as necessidades daquele projeto em específico, ou deste mercado, e numa fase posterior exportar made in Moçambique. Portanto, para desenhar estratégias de industrialização do país, com prioridades, e com etapas, e precisamos destes dados. E só aí estaríamos a dizer que estamos a olhar para estes projetos como âncora para desenvolver o setor de produção em Moçambique, e isto só vai acontecer se estiver na lei e como uma obrigatoriedade que lhes pressiona a declarar estes bens. Não é nada do outro mundo. Todos estes projetos vão à aprovação do FID com estes dados todos mapeados, portanto, o Final Investment Decision é feito à base do somatório deste investimento, portanto, é só extrair a informação, entregar ao Governo e permitir que o Governo, juntamente com o setor privado, sente-se à mesa para analisar e desenhe estratégias para se desenvolver. Que instrumentos jurídicos é que acha e mecanismos de monitoria também deveriam, no seu ponto de vista, constar para garantir uma contratação efetiva de empresas nacionais nestes projetos? Fez aqui uma referência à questão dos 10%. A dúvida que persiste é como amarrar mais esta participação do setor privado nacional, que é verdadeiramente isso que está em causa. Olha, outra obrigatoriedade que deveria ter seria de padronizar o modelo de reporte destes projetos. Neste momento, cada projeto está a reportar ao regulador da sua maneira, o que dificulta a leitura dos relatórios, o que dificulta a compreensão, muita informação em modelos diferentes, e não creio que isto seja vantajoso. Padronizar o modelo de relatórios já permitiria uma análise
mais sensível e mais aprofundada sobre o estágio de cada um, sobre as contratações de cada um dos projetos, etc, etc. E permitiria melhorar o sistema da monitoria e avaliação. Portanto, é preciso considerar também este aspecto, que a implementação da lei olhe para questões técnicas destas, de monitoria e avaliação dos projetos, para que se possa perceber em que pé cada um está no que diz respeito à contratação de bens e serviços locais, e só a partir daí vamos começar a definir caso a caso como melhorar a situação de cada projeto. Dizer que há uma solução standard de default para todos eles é... Uma questão que transpassa todo este processo e tenho a certeza que o Elton Tcheman participou, é o debate que ocorreu e que eventualmente continua a ocorrer sobre a própria definição, sobre o próprio conceito, no nosso caso, de conteúdo local. Acha que esta proposta de lei supera essa dificuldade inicial que era para nós conceptualizarmos o que é conteúdo local, ou a persistência de uma indefinição do que é conteúdo local acaba também por criar fragilidades no regime jurídico do conteúdo local que está sendo proposto? Esta é uma boa pergunta. Eu acho que, na verdade, o ponto de partida deveria ter sido este. E daí a razão pela qual, em nosso parecer, a auscultação do setor privado e da sociedade civil deveria ter sido feita antes da redação da proposta de draft. Porque é importantíssimo que logo a primeira a gente defina o que é conteúdo local para Moçambique. Porque só isto vai definir as balizas, só isto vai nos orientar para o que queremos, quais são as nossas ascensões dentro disto, e só isto vai nos projetar para um modelo de progresso em quaisquer que sejam as estratégias jurídico-legais para que o país desenvolva. Portanto, a definição sobre o que é conteúdo local na definição de Moçambique é de todo muito importante. O que é conteúdo local para nós neste momento? É mão de obra? São os bens? Quais bens? Não se produz nada em Moçambique. São os bens que importamos, não é conteúdo local. Porque todo o dinheiro passa para a mão de algumas empresas moçambicanas, mas vai enriquecer outros países, como a África do Sul, como os Estados Unidos, como a China. Portanto, estes países vão se beneficiar economicamente mais do que Moçambique nos seus próprios recursos minerais, porque é tudo importante de fora. Portanto, o que é conteúdo local para nós? É mão de obra, são os bens, é a terra, são os fatores de produção. É preciso que a gente crie uma perspectiva clara e clara para todo mundo sobre o que é conteúdo local, em que percentual de cada um destes fatores, fragmentar muito bem e dizer, ok, a partir de agora o que se pretende é isto. E a legislação aí, o draft de lei, poderia ser mais ajustado, se calhar estaria a ser menos criticado neste momento, porque teria vindo de uma base de arranque e não a boleia de um carro que já estivesse em circulação e toda a gente tenta salvar. Um melhor balizamento do que é que estamos efetivamente a tratar. Oxalá os próximos passos da lei permita superar este gap, se podemos considerar isso de gap. Queria fazer nesta altura uma certa síntese ao que estivemos aqui a aflorar. Do ponto de vista da Associação do Conteúdo Local, que mensagens é que endereçaria nesta altura as autoridades legislativas e executivas do país face a este momento decisivo em que estes instrumentos críticos para todo este desiderado de transformação económica estão neste momento a passar? O meu recado seria que este esforço do Governo e, sobretudo, com relação à Lei de Conteúdo Local, tem que ser visto numa perspectiva de desenvolvimento económico integrado. É compreensível que nesta fase esteja a ser orientado para a indústria de petróleo e gás, porque é a indústria que hospeda os maiores projetos e a esperança de algum desenvolvimento económico.
é perceptível, mas não pode ser restrita à indústria extrativa. Tem de ser abrangente e tem de ser analisada a longo e médio prazo e não numa visão de desenvolvimento imediato que acompanha o governo do dia. Portanto, é preciso que isto seja... E que nem é. É verdade. Então, é preciso que isto esteja acautelado, que se definam estratégias de desenvolvimento integrado, nacional e sustentável. E o governo precisa... Estamos a atravessar um momento crítico em que a responsabilidade de todos os moçambicanos, não é só do governo, não é só do setor privado, mas é uma responsabilidade de todos. Portanto, é preciso haver discernimento para saber abrir espaço para todos, sejam eles do setor privado ou de quaisquer outros setores, que tenham real conhecimento sobre a indústria, que conheçam os verdadeiros desafios da indústria, que tenham absorvido experiência ao longo de alguns anos de outros países e que saibam como contribuir positivamente e não meros espectadores que têm definições assim das nuvens. Acha que essa nova fase de implementação será mais exigente do que a atual? Eu penso que sim, e para todas as partes. Porque o que há de vir de direitos também é de vir de obrigações. Portanto, vai ser um bocadinho mais exigente. E convém até que imponha algum tipo de exigência para o nosso lado também, para que garanta que o setor privado melhore os seus parâmetros de qualidade, de produção e de serviços no geral, para ir de acordo às exigências desta indústria, porque em muito é a fraqueza do nosso lado. Portanto, esta lei também tem de perceber que é preciso estimular de alguma maneira a produção de mais qualidade, a melhoria da prestação de serviços, para que o setor privado vá de encontro aos estándares mínimos desta indústria e que daí aprenda fazendo e cresça lá dentro. Muito bem, Elton Nchemane, muito obrigado. Tive imenso prazer em tê-lo aqui mais uma vez no Semanário Econômico e muitos sucessos no acompanhamento destas reformas tão importantes, sobretudo a da área que está afeta, que é a proposta de lei de conteúdo local, que pela primeira vez em Moçambique vai ter este instrumento jurídico. Se vai mudar relativamente àquilo que já vinha sendo feito em termos de conteúdo local na nossa realidade, isso veremos em devido tempo. Paramos por aqui quanto a este tema de fundo da presente edição do Semanário Econômico. Vamos a um curto intervalo, retomamos a nossa escalada logo a seguir. Não saia daí e até já.